Olá, pessoal. Aqui é a professora Cristiane. O que nós iremos estudar hoje? Nós iremos estudar as orações coordenadas. E o que são orações coordenadas? Mas antes de vermos realmente o que são orações coordenadas, vamos relembrar o que é período simples e período composto. O que é período simples? É aquele formado por uma oração. E período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Aí vocês devem estar perguntando assim, mas como é que eu vou saber o que é oração lá dentro? Pela quantidade de verbo ou locução verbal. Se tem um verbo na frase, no período, ou uma locução verbal, aí eu tenho um período simples. Se eu tenho dois ou mais verbos ou duas ou mais locuções verbais, aí eu tenho período composto, tá? Então, já relembrado isso, vamos entrar para as orações coordenadas. O que são orações coordenadas? As orações coordenadas são aquelas independentes sintaticamente. Aí vocês devem estar se perguntando o que é independente sintaticamente? É aquela que não tem vínculo uma com a outra, pelo menos não sintaticamente, ela é completa, ela tem sujeito, verbo e complemento. Então ela é completa. Olha o exemplo. Marta acordou, tomou café e saiu cedo. Então, em Marta acordou, tomou café e saiu cedo, eu tenho três orações aí dentro, porque eu tenho três verbos. Então, eu posso falar cada uma separada, cada uma delas será entendida de forma completa. Então, se eu falo Marta acordou, vocês entenderam que Marta acordou. Marta tomou café, vocês entenderam que Marta tomou café. Marta saiu rápido, também entenderam. Aí, eu tenho que perceber que ela é independente sintaticamente, não semanticamente. Semanticamente é o significado que cada expressão passa, todo o valor e tal. Mas sintaticamente ela é independente. Aí as orações coordenadas, elas se dividem em assindéticas e sindéticas, tá? E vamos ver aqui, deixa eu grifar para que vocês entendam melhor. Olha aqui, ó. Ó, assindéticas. As assindéticas são aquelas que não apresentam conjunção. As sindéticas são aquelas que apresentam conjunção, tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Quando ela é composto, quando ela não tem a conjunção, automaticamente eu vou chamá-la de oração coordenada assindética. Não tem conjunção. Cheguei, olha o exemplo. Cheguei, comi, descansei, assisti a novela, dormi. Então, nesse caso aí, a separação entre as orações só acontece por meio da vírgula. Então, cada uma dessas orações aí, dessas orações, são assindéticas, porque não há conjunção. Agora olha de baixo. Acordei, tomei banho, tomei café. Acordei e tomei banho. Elas são orações coordenadas assindéticas, porque ela não tem. Agora, e tomei café já tem a conjunção e, então ela já entra para o rol das orações coordenadas sindéticas. Aí as orações coordenadas sindéticas, elas apresentam 5 classificações. E quais são as classificações dela? Olha só, vamos lá ver? Então, ó, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Perceberam? Legal? Então, elas apresentam estes 5 nomes. Aí, o que acontece? O que acontece? A aditiva vai ser aquela que vai indicar sempre soma. Né? Você faz uma função ou não faz uma função e vai somando, somando, somando. Olha o exemplo. Eu não vou comer salada, nem tomar suco. Então, são duas coisas que você não vai fazer. Cheguei tarde e saí cedo. Então, cheguei tarde, saí cedo, são duas orações e elas estão indicando som. Foram duas coisas que foram feitas. Aí percebam que a primeira oração, eu não vou comer salada, é uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Na segunda, nem tomar suco, é a oração coordenada sindética aditiva. A mesma coisa acontece na de baixo, né? Então, a aditiva tem essas conjunções aí, nem, não só, como também, também, bem como, e vai assim, tá certo? As adversativas são aquelas que indicam adversidade, contrariedade, oposição. Então, são aquelas que se opõem àquilo que se declara na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção adversativa, é obrigatório o uso da vírgula no caso delas. Aí olhem as conjunções. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, nada obstante, antes, ainda assim. É mais ou menos assim. Quando você vai ao cinema, você vai com uma intenção, que é justamente assistir ao filme.
Mas se você faz o contrário, fui ao cinema, mas não assisti ao filme. Então, automaticamente, você tem uma oração coordenada sindética adversativa, porque dá uma ideia contrária à primeira, porque você vai com essa função, com esse desejo de assistir ao filme, não acontece isso, tá certo? Então, essa aí é a adversativa. A alternativa é aquela que indica sempre escolha. Escolha, você tem opções. Ou você estuda ou você trabalha. Então aí, ó, veja que você tem uma escolha. Você pode fazer uma coisa ou outra coisa. Então a conjunção é ou, quer, ora, quer, já, já. Percebam que normalmente a gente pode colocar as duas conjunções nas duas orações, ou três, ou quantas orações forem ali. Você pode usar o quanto você quiser. Olha o exemplo: viajarei de avião ou pegarei um ônibus. A primeira, oração coordenada sindética. A segunda, ou pegarei um ônibus, oração coordenada sindética alternativa. Agora, as conclusivas são aquelas que indicam conclusão, né? Expressa uma conclusão ou uma consequência lógica baseada na primeira oração, né? Então, quais são as conjunções? Então, por isso, portanto, logo, assim, por conseguinte, desse modo. Então, eu não tenho mais dinheiro, então não posso sair hoje. Então, aí eu tenho a oração coordenada sindética na primeira e a segunda oração coordenada sindética conclusiva. Observa o exemplo, ó. As árvores balançavam, logo estava ventando. Então, pela observação, percebi que as árvores, cheguei a essa conclusão de que havia vento, por ver as árvores balançando. Tá certo? Aí eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva. Na explicativa, é bem fácil perceber, porque normalmente a primeira oração ela vem dando uma ordem, tá? Normalmente, não é regra. Mas em boa parte dos casos acontece dessa forma. Então, quando elas expressam uma explicação para o que é dito da primeira oração, elas são efetuadas por meio de uma conjunção explicativa. Pois, porque, que, porquanto, na verdade, isto é, ou seja, saber. Olha só. Então, por exemplo, eu posso falar da seguinte forma: vem almoçar, pois a comida está na mesa. Então, pois a comida está na mesa é minha oração coordenada sindética explicativa, tá? Tudo bem? Então vamos ver o exercício, ó. Neste trecho, Walton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que têm os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes. É uma oração aditiva, adversativa, conclusiva, assindética, explicativa. Então, qual é a classificação dela? Percebo que a conjunção que está iniciando aqui, que é justamente esta aqui, deixa eu grifar, ó, o mais, ela está justamente dando a classificação. O mais, contudo, entretanto, né? Porém, todavia. Então, elas dão a ideia de adversidade. Então, aí eu tenho a resposta correta: oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Olha só, qualquer dúvida me procura pelo grupo ou de forma individual. Beleza, tá certo, gente? Tchau, tchau. Até mais.